Fala, investidor! Eu sou o Anderson Costa e eu falo sobre fundos imobiliários Fiagro e Fiinfra aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o BTCI11, o fundo de recebíveis da BTG Pactual. E para quem não sabe, esse fundo imobiliário, o BTCI11, nasceu de uma incorporação de dois fundos imobiliários. Antes existia o FXC11 e também tinha o BTCR11. Os dois fizeram uma fusão, cada um tinha em torno de 500 milhões de reais e aí nasceu o BTCI11 através dos dois fazendo essa junção de patrimônio. E hoje o fundo BTCI11 possui um patrimônio total de 1 bilhão 19 milhões e tem um valor patrimonial por cota de R$ 10,25. Antes também o BTC11 era base R$ 100, também tinha o valor da cota em torno aí de R$ 100 e desmembrou suas cotas e agora ficou o valor patrimonial de R$ 10,25, mas ele está sendo negociado atualmente no valor de mercado a R$ 9,22, então ele está descontado, então está com P sobre VP de 0,90, então está com 10% de desconto e está entregando aí bons rendimentos. E falando sobre rendimentos, o seu último aqui foi feito pagamento no dia 15 de junho, que foi de 10 centavos por cota. Então tem a cotação base aqui de R$ 9,41. Para quem comprou a R$ 9,41, está tendo rendimento de 1,2% ao mês. E levando em consideração o valor atual de R$ 9,21, ele está entregando um dividend yield ao ano de 13,96%, levando em consideração os seus últimos pagamentos dos últimos 12 meses, que é bem constante, é bem sólido esse pagamento de 10 centavos. Aqui nesta imagem, os últimos 12 meses de pagamento, como eu falei, é constante, esses 10 centavos pagamento por cota. A gente consegue ver que durante a deflação do ano passado, né, que aconteceu em torno de setembro, outubro, novembro, ele mesmo assim ele teve uma constância no pagamento desses 10 centavos, então ele não houve uma queda nos pagamentos, então ele passou tranquilamente aí pela deflação. E já entrando aqui no relatório gerencial, a gente vê o número de cotistas que vem aumentando cada vez mais mês após mês. Total são 75.077 cotistas. A gente consegue ver que o gestor coloca para a gente aqui antes essa em azul claro, quando ainda era FXC 11, junto com o BTCR11, então tinha um número de cotistas que vinha aumentando gradativamente, mas não consideravelmente. Depois que houve a incorporação com o BTCR11, então deu uma engrenada aí no número de cotistas aí a partir de novembro de 2022. E aqui onde está um azul claro no quadrado, foi quando houve aquela mudança de base 100 para base R$ 10. Então, a partir disso aí, houve um aumento bem significativo do número de cotistas, praticamente aí 10 mil cotistas entrando no BTC11 mensalmente. Então, isso é muito bom. Falando um pouco sobre as suas operações do seu portfólio, a gente vê aqui que ele tem uma grande parte indexada ao IPCA, tem 74% do seu portfólio indexado ao IPCA mais 7%. E tem aí também um pouco de exposição ao CDI, que isso é muito bom, que ele consegue aí aproveitar o momento de alta da taxa Selic. Tem 22% das suas operações em CDI mais 3,1%. Então, só com base nessas porcentagens de indexadores, a gente consegue ver que ele está mais ligado a um fundo de papel high grade, mais tranquilo, mais conservador, que tem boas operações, com umas taxas não tão altas, mas com operações bem mais conservadoras. E ele possui aqui um pouco de GPM mais 8,5%, 4% da sua carteira é ligada a esse indexador. Aqui ao lado tem a duration do fundo, né? A duração das operações, que tem uma média ponderada de 4,4 anos. Aqui nesse gráfico nós vemos a locação por segmento por inquilino, então a gente consegue ver que 33% é no setor de residencial, 37% logístico e tem 16% setor de shopping, 7% em varejo e 7% em outros. Então, com base aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que o BTCI11 ele já foge um pouco daquela concentração que é a maioria dos fundos de papel, que é só residencial, loteamento, incorporação. Então ele já pega um pouco mais de logística, um pouco mais aqui em financiamento em shoppings. Então isso diversifica mais a carteira do fundo. E isso também traz uma segurança porque ele consegue diversificar em várias áreas que estão em boa crescente no mercado imobiliário. E aqui ao lado direito temos a concentração por localização, então a maioria dos seus devedores então estão na região sudeste, 89% deles estão no sudeste, 6% estão no sul
e 5% no Nordeste. Nesta imagem nós temos a lista de ativos do fundo, as operações que o fundo possui, então ele é um fundo bem diversificado, não tem concentrações grandes nas suas operações. A gente consegue ver aqui que as maiores operações têm 6%, 5%, então ele é bem diversificado, bem distribuído e tem alguns devedores bem conhecidos, como o Lei Biscuit, tem GPA, o Grupo Pão de Açúcar, tem aqui Vinci Shopping, provavelmente deve ser da gestora Vinci, que tem outros fundos imobiliários, inclusive tem o VISC, que é um fundo de shopping. Então são devedores bem conhecidos do mercado imobiliário, então a gente pode dizer que a gente tem operações aqui dentro do BTC11 que tem devedores que passam uma certa segurança quanto aos seus compromissos com o fundo. E além dessa carteira de CRI que ele possui, o fundo também tem uma carteira de fundos imobiliários. Ele também compra outras cotas de fundos imobiliários. Então a gente vê aqui que são fundos imobiliários bem conhecidos, XPCI11, KNIP11, MGCR11, MCCI11. Então no total são 7 fundos imobiliários, sendo que quase todos são de recebíveis, ou seja, fundo de papel. Apenas um aqui embaixo, que é o Shop 11, que é um shopping center da Capitânia, que ele faz esse investimento. Então o BTC11 ele tem um pagamento constante, mês a mês, ele é bem diversificado nas suas operações, como mostra que eu estou colocando na tela, passando algumas de suas operações. Claro que ele não tem altos rendimentos. Por quê? Porque como a gente viu na sua taxa de indexador, ele já procura umas taxas um pouco mais baixas, buscando aí operações mais high grade, operações mais conservadoras, justamente visando aí uma regularidade. Mas ainda tem um ponto de atenção que eu vou mostrar agora para você ficar esperto com isso aqui que eu vou mostrar para você. Duas operações estão com problemas no fundo. Uma é esse CRI Rio Pet, que entrou com recuperação judicial ano passado, em novembro, e o BTCI11 entrou com um protocolo de execução dessa dívida, desse dinheiro que tinha em mãos desse CRI. Representava 1,2% do patrimônio do BTCI11, que dava um rendimento aí ao fundo de 0,007, quase um centavo aí de rendimento. Todo esse processo ainda está em andamento e a gente vai ver nos próximos relatórios qual vai ser o resultado. Outro CRI que anda dando problema, que de vez em quando atrasa pagamento, é esse CRI Carvalho Rosquen. O gestor colocou aqui que eles estão aí adimplentes com as suas obrigações, mas de vez em quando eles atrasam aí o pagamento mensal, mas é bom ficar de olho, ainda bem que a gestão está aí firme aí nas suas cobranças. Você assistiu até aqui? Gostou do vídeo? Deixa aquela curtida, se inscreva no canal que tem muito mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado a todos por assistir até aqui, valeu e até o próximo vídeo.